Vem, filho, pra cá tem água aqui. Vamos fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui. Senhor, precisamos ouvir a sua voz. Somos como crianças, Pai. Crianças sentadas aos seus pés, querendo comer do seu pão e beber da sua água. Fale aos nossos corações, fale às nossas mentes, muda a nossa maneira de ver, de enxergar e de pensar. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, primeiramente é o seguinte, a apostila, né? Essa apostila aqui já fez eu entrar hoje no caráter de Deus. Porque a apostila, eu intentei fazer a apostila, eu imprimi ela e eu comprei esses negócios aqui. Depois que eu comprei, minha esposa falou que não foi uma boa ideia, que eu deveria ter entregado para alguém fazer. E realmente hoje, né, eu vi que não foi uma boa ideia, porque, como é chato colocar esse negócio aqui, entendeu? Então eu já entreguei a apostila lá em cima e aí eu pedi para minha esposa fazer para mim. Eu não sei, pedi para ela fazer. Então, olha, lá em cima eu entreguei, acho que 10 apostilas. E aqui tem mais 4. Então, dessas 14 apostilas, eu fiz 2. Quem fez as outras 12? Então, olha, quem vai pegar a apostila aí? A apostila, segundo o nosso pastor, custa R$8. Todos vocês têm que pegar. Então, vocês peguem. E depois, aqui tem mais apostilas que eu vou terminar de fazer, né? Porque afinal já comecei, vou terminar. E aí na próxima aula eu trago aí para todo mundo, tá bom? Mas é isso aí, amém? Na última aula nós terminamos falando sobre o princípio, o porquê que Deus quer nos moldar o caráter, né? Qual que é a intenção dele em nos moldar o caráter? E a primeira intenção dele em moldar o nosso caráter, o objetivo dele moldar o nosso caráter, primeiro é para que nós possamos expressar a Deus. Lembra que nós falamos? Porque a igreja é o corpo. A igreja é o corpo. Ora, se a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça, logo o corpo tem que expressar a cabeça. Não dá para a cabeça ir para um lado e o corpo vai para outro. Olha, o corpo obedece o que a cabeça manda. É a minha cabeça que está falando para me poder andar para cá, e agora é a minha cabeça que está falando para me andar para lá. Todas essas ordens, a minha mão mexendo, o meu pé, os meus olhos, está vindo da cabeça. Se nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos expressar Cristo. Não dá para Cristo andar, pensar uma coisa e você pensar outra. Só que hoje acontece isso. Cristo pensa uma coisa e você pensa outra. Você fala, não é assim. Cristo está falando para você, olha, não vai para esse lado. Você fala, não é assim. Você não está entendendo, esse lado é o melhor. Só que ele é o cabeça. E você quer fazer do seu jeito. Só que você é só o corpo. Entendeu? O corpo só obedece o que a cabeça faz. O corpo não anda sozinho. Não, eu vou para lá. Só na família Adas que tem uma mão que anda sozinho. O corpo tem que obedecer o que acontece. Então, a primeira instância de nós sermos forjados no caráter de Cristo é que nós possamos expressar Deus. Olha, o que Deus quer é que você expresse Ele. Deus quer que as pessoas olhem para você e enxerguem Deus. A ideia de Deus é que no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança, na sua família, as pessoas olhem para você e enxerguem e falam, tem alguma coisa diferente com ele? Eu preciso, fala alguma palavra para mim. Márcio, não, vem cá, faz uma oração na minha casa. Porque não sei, existe alguma coisa, você vai expressar Deus. Porque quando nós expressarmos Deus, imagine Jesus, aonde Jesus chegava, as coisas aconteciam. E é isso que Deus tem preparado para mim e para você. A ideia de Deus é exatamente que nós entramos nisso aqui, ó. Em segunda instância, olha o que dizem, só para poder balizar um versículo, Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Diz assim, ó, está na apostila, ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membro deste corpo. Só para expressar. Então nós somos o corpo de Cristo.
E em segunda instância, por que Deus quer nos formar e nos moldar no caráter, nessa forma que eu falei no negócio? Por que em segunda instância? Para mim poder exercer tudo que Deus tem para mim. Olha, agora nós vamos entrar num negócio muito interessante. Olha o que diz em João capítulo 1, versículo 12. João 1, 12 e 13 diz assim: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome, os quais não nasceram de sangue. Primeira coisa, sangue. Quando há uma relação sexual entre um homem e uma mulher, e a mulher é virgem, quando um homem penetra a mulher, o que acontece? Rompe-se o ímã. Quando rompe-se o ímã, o que derrama? Sangue. A primeira coisa que a Bíblia está falando é que nós não nascemos do sangue. Por quê? Porque sangue fala de aliança. Ele está falando, eu não nasci desse sangue. Aí ele pega e fala assim, nem da vontade da carne. O que é a vontade da carne? É a minha vontade mesmo, o meu desejo de fazer, tanto desejo meu como desejo da minha esposa. Essa é a vontade da carne. E aí ele fala sobre a terceira coisa, nem da vontade do homem. Olha, são três coisas: sangue, vontade da carne e vontade do homem. Ele está falando que a priori eu não nasci do sangue, que pode ser esse sangue de rompimento do ímã. Eu não nasci da vontade da carne, que é a minha vontade, o meu ímpeto, o meu desejo pela minha esposa, e nem nasci da vontade do homem, que é de ser homem ou homem e mulher, de ter relação. Mas, aí termina, mas de Deus. Olha, deixa eu falar para vocês, em primeira instância, eu não nasci porque o meu pai quis pegar minha mãe. Eu não nasci porque minha mãe estava com desejo de ter um filho. Eu não nasci porque o meu pai queria fazer e estava com desejo naquela noite. Não, eu não nasci. Em primeira instância não foi nada disso que aconteceu. Em primeira instância eu nasci com vontade de Deus. Deus sonhou comigo antes mesmo. Eu morava ainda com o meu pai, lá no saco escotal com meu pai. Eu morava lá e Deus já estava olhando para mim lá dentro lá. E falando e sonhando comigo, porque olha, abre lá em Salmo 139, olha o que ele fala assim, olha, em Salmo 139, versículo 16, diz, ó, os teus olhos me viram substância ainda informe, ou seja, eu não tinha nem forma, não era nada, eu não era nada, não tinha nada, eu não tinha nada, eu nem existia. Informe é uma coisa que não existe, eu não existia. E ele está falando que Deus já me viu. E no teu livro, olha que interessante, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nem um deles havia. Olha, vamos navegar aqui na palavra. Ó, imagine uma folha em branco. E nessa folha em branco, Deus senta e começa a escrever. Meu pai e minha mãe nem se conhecem ainda, Deus sempre começa a escrever o meu nome, ele escreve a minha cor, escreve a minha nacionalidade, qual a língua eu vou ter, quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe, quem vai ser meus irmãos, aonde eu vou morar. Ele começa numa folha em branco a escrever detalhe por detalhe. Agora eu pergunto para vocês, se você tem um filho, e se você tem a possibilidade de escrever numa folha em branco tudo que vai acontecer com o seu filho, você escreveria algumas coisas que já aconteceram com você? Olha, eu vou pegar o Fernando aqui. Fernando, me dá a liberdade de pegar você aqui, olha. Se o seu filho é o Fernando, eu escreveria que o Fernando ia assaltar, que o Fernando ia se drogar, que o Fernando ia vadiar. Eu escreveria isso? Você, se fosse seu filho, você escreveria isso? E você acha que Deus escreveu isso? Deus não escreveu isso. Deus nunca escreveu nada assim, porque a folha estava em branco. Então o que Deus escreveu é bom, perfeito
e agradável, porque a folha estava em branco, mas a escolha do Fernando e a minha escolha me levou para outras situações que fogem do que Deus escreveu no livro para mim. Agora, quando eu aceitei a Cristo e eu voltei para Cristo, o que Ele quer? Ele quer me colocar dentro da forma chamada Jesus. Quando eu entrar dentro da forma chamada Jesus, eu volto a viver o que Ele tinha escrito para mim no livro, antes mesmo de eu nascer. Olha, existem muitas coisas que foi escrita no livro, que talvez aos seus 18 anos era para você fazer, não fez. Por quê? Porque você escolheu não fazer. Mas a ideia de Deus é que nós entremos dentro dessa forma, e nessa forma, em segunda instância, nós teremos a capacidade de cumprir o propósito profético de Deus nas nossas vidas. Sem entrar na forma, você não é apto para cumprir o propósito de Deus, porque sem o caráter de Cristo, você não vai conseguir expressar Deus, você vai expressar a sua natureza caída, e a sua natureza caída expressa confusão, arrogância, fragilidade. A sua natureza caída é banal, a sua natureza caída. Sem Cristo, você não consegue expressar Deus na forma íntegra, e aí você não consegue cumprir o propósito de Deus. Toda hora que as pessoas olharem para você, elas não conseguem enxergar Deus, elas enxergam qualquer coisa menos Deus, e pior, você vai escandalizar, porque diz você que é homem e mulher de Deus, você vai escandalizar Deus, porque as pessoas vão falar assim: para ser de Deus como esse camarada é, eu prefiro não ser. Nós precisamos de Cristo para poder expressar Deus, nós precisamos entrar na forma para poder expressar Deus. Olha, a pergunta é: quem você expressa hoje? Quando as pessoas te veem, quem você expressa? Quem é seu guia? Quem é seu coach? A quem você representa? Paulo dizia assim: olha, pode me imitar, porque eu represento a cópia fiel de Cristo. Eu pergunto, você pode falar isso hoje? Pode imitar, porque eu estou na forma chamada Cristo, e tudo que ele faz eu faço. Olha, hoje eu estava vendo o Gustavo pregar, e o Gustavo falava assim: você para em vaga de deficiente? Você acha que Cristo pararia? Você para em fila dupla? Você acha que Cristo pararia em fila dupla? Não, ele falou, eu falei: Jesus amado. Estaciona na contramão. Você estaciona na contramão? Você faz pescoço? Eu falei: Deus revelou. Deus revelou para ele. E ele estava falando um monte de coisa aí. Olha, o Gustavo foi tão mais pesado do que eu hoje. Ele pegou e falou assim: você para em fila dupla e você estaciona na vaga de deficiente, e depois você quer reclamar do cara que roubou bilhões na Petrobras, sendo que ele aprendeu com você. Então, agora, Cristo, a forma chamada Cristo, essas coisas são totalmente banais. Essas coisas não acontecem dentro da forma chamada Cristo. Se nós entrarmos na forma chamada Cristo, essas coisas que é banal mesmo, essas coisas banais, elas se tornam hediondas para nós. Hediondas. A gente não dá para fazer, não dá. Olha, eu vou pular aqui. Eu quero falar sobre o processo de construção do nosso caráter. Qual que é o processo? Qual o instrumento que ele usa para poder construir o nosso caráter? O instrumento de construção do caráter chama-se cruz. Deus usa a cruz. O que Deus quer? Deus quer que você tome a sua cruz. A Bíblia diz: qualquer que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. A ideia de Deus é que você tome a sua cruz. Por quê? Porque na cruz não há razão, na cruz há morte. Ah, eu tenho razão. Na cruz você não tem razão. Na cruz você morre. Na cruz você perde a razão. A ideia de Deus é que você perca a razão. É que quando você tem razão, você abra mão da sua razão. Porque, olha, só há cruz quando alguém abre mão da razão. Você não pode perdoar alguém que na verdade não fez nada. Você tem que perdoar alguém que realmente merece ser perdoado, porque ele fez mesmo. Ele pisou na bola com você mesmo, e ele merecia o que você está falando, o que você está sentindo, o que você está querendo para ele. Ele merece isso. Aí o Senhor pega e fala: então, legal, ele merece?
Então você vai lá e perdoa ele. Porque a cruz fala exatamente disso, de você abrir mão da sua razão em prol da razão do outro. É isso que fala a cruz. Nesse processo, Deus deseja trazer a luz em nós. Deus deseja trazer a luz em coisas escuras em nós. Porque olha, todos nós temos coisas escuras. E o que Deus quer? Deus quer trazer a luz. Mas às vezes nem é a luz para que as pessoas, a pessoa dá uma olhada e vê, nossa, o Diego é santista. Meu Deus, o que aconteceu? Não, nem é isso. É para internamente o Diego ver assim, eu sou santista, meu. Meu, na verdade, o que Deus quer é trazer a luz em nós, porque Deus conhece os nossos erros e as nossas falhas. Então Ele quer trazer a luz para poder sarar, para poder curar, porque Ele só vai conseguir forjar o caráter dele quando Ele trouxer o que não presta de você, para você mesmo entender. Então, a ideia de Deus é que você não tem a razão. Olha, deixa eu falar, Deus vai gerar situações em que você tem razão, ou a vida inteira, a vida de uma forma geral, vai gerar situações em que você tem razão, para que o Senhor enxergue em você qual a sua resposta quando você tem razão. Digo, quando você tem razão na briga com a Dani, qual é a sua resposta? Deus vai esperar qual é a sua resposta. Como você vai responder? Nós, como líderes, nós temos que enxergar Deus escondido atrás das situações, gerando em nós alguma coisa. Olha, e eu vou dar um exemplo. Eu tirei um carro para o meu irmão Isaac. Tirei um carro para ele. Passou um tempo, o Isaac não pagou o carro. Qual o nome que foi para o Paulo? Quem teve que pagar o carro? E aí o que eu fiz? Eu fui e quebrei o pau para o Isaac. Pô, você não pagou, não sei o que lá. Passa um tempo depois, eu tiro um outro carro para o meu outro irmão, Isaías. Isaías é policial, né? Não vai acontecer e tal, e tal, e tal. Aí o que Isaías faz? Isaías, por ser policial, tomava multa toda hora. E aí, para onde vinham as multas? E aí eu pegava as multas e levava a multa e fazia, e eu passa a multa para o seu nome, que a multa chegou aqui e tal e tal. Chegou um determinado momento, o Isaías não passou as multas. Quem perdeu a carteira? E aí o que eu fiz? Falei, Isaías, meu, o que está acontecendo, meu? Não está na sua cara, meu. Que negócio é esse? Eu vou perder minha carteira, você tem que fazer o melhor e tal e fazer. E aí, esse tempo eu estava pedindo para o Senhor falar comigo. E aí quando eu cheguei em casa, o Senhor falou comigo. Falou, pois é, agora você vai voltar lá e vai pedir perdão para o Isaías. Sabe, todo esse escarcel que você fez, eu não sei nem por que você fez isso. Essa fumaça é só multa mesmo, vai só perder a carteira, eu nem sei. E aí eu voltei, eu obedeci, eu voltei e pedi perdão para o Isaías. Mas independente disso, eu perdi minha carteira e fiquei 10 meses sem carteira. Mas aí você fala, poxa pastor, que legal, né? Você conseguiu, foi lá pedir perdão. Legal nada. Legal nada, porque isso já tinha acontecido com Isaac e isso aconteceu com Isaías. O Senhor está escondido atrás das situações para ver qual que é a minha resposta. Eu respondi das duas vezes da mesma forma. E o Senhor falou, eu vou ter que gerar de novo outra situação igual para ver se você cresce. Porque quantas vezes você não vai crescer, vai pegar a sua razão e ir para a cruz? O que Deus queria? Que eu pegasse a minha razão e fosse para a cruz. Deus estava escondido atrás da situação, esperando a minha atitude. E a minha atitude não correspondeu, não foi decidido, não foi nada de legal. Não cresceu. Deus vira para mim e fala, você não cresceu. Aconteceu com Isaac, agora está acontecendo com Isaías, vai precisar acontecer com mais com quem para você crescer, para você entender que eu não estou preocupado com a sua razão, que você tem contigo. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que você cresça. E no meu, olha assim, na escola de Jesus Cristo, ou você passa de ano, ou você
passa de ano, porque senão você vai continuar patinando. Então quantos de nós ficamos, quantas vezes você já falou assim, eu já vi essa situação, eu já vi isso acontecer. Então você briga com o seu esposo, aqui quem é casado, você briga com seu esposo, briga com a sua esposa. Quantas tem vocês que têm briguinhas bobas do mesmo jeito? Você briga com o seu irmão, você briga com o seu vizinho, com o seu pai. São situações que se repetem, sempre se repetem. Por que elas estão se repetindo? Abre o olho, porque você não está passando na situação. Se você é servo do Senhor, você não está passando. E Ele está gerando a situação para você passar. Porque a ideia do Senhor é que você pegue a cruz, morra, abra mão da sua razão e vá para o Gólgota. É isso que o Senhor quer. Ele não está preocupado se você tem razão. Veja, se você for ler a Bíblia, ele pega e fala assim, se você foi ofendido, ele não está falando que você ofendeu. Ele está falando, se alguém deu um murro na sua cara, estragou o lado direito da sua cara, vire o lado esquerdo para ele estragar também. Isso é uma hipérbole, é algo muito... O que ele está falando? Ele está falando que se você foi ofendido, ele quer que você abra mão disso, e você pegue a cruz, e você vai até a pessoa, e você abra mão do negócio. O Senhor não quer esperar que a pessoa venha, te peça perdão, e você, como um crente tão devoto, você fala, eu perdoo você, meu irmão, mas não faça mais, né? Não faça mais, por favor. Olha, e Deus vai gerar essa situação com o seu pastor, Deus vai gerar essa situação com a sua esposa, com o seu irmão, com os seus vizinhos. Deus vai gerar essa situação no seu trabalho. Deus vai usar o seu chefe para gerar a situação. Deus vai usar um monte de situações corriqueiras da vida para mostrar para vocês. Deus vai usar o trânsito, vocês que estão no trânsito. Deus vai usar um farol que, em vez de demorar 2 minutos, demora 4 quando você está atrasado. Deus vai usar para poder saber o que você vai fazer. Deus vai usar uma mãe que vai entregar um filho e vai reclamar. Deus vai usar situações para saber como você responde a ela. Situações que você tem razão nela, Deus vai usar para saber como você responde. E se você não responder como tem que ser respondido, você vai patinar. Por quê? Porque Deus quer gerar em mim e em você um molde chamado Jesus. Olha, Jesus estava num julgamento patético. Fala a verdade, julgamento patético, sem advogado de defesa, uma coisa totalmente forjada. Aquilo não aconteceria aqui no século XX, nunca Jesus seria condenado num negócio desse. E Jesus não falou nada. Jesus foi para o Gólgota. Olha, eu quero ler um negócio com vocês aqui, ó, que eu coloquei. O princípio da cruz funciona assim, ó. No princípio de Deus, para ganhar você tem que perder. Para ser o primeiro você tem que ser o último. Para você crescer, você tem que... Se você quiser ganhar vida, você vai ter que morrer. Ele fala, se o grão de trigo não morrer, então se você quiser ganhar, você vai ter que morrer. Ou seja, se você quiser ganhar o seu esposo, o seu filho, o seu vizinho, você vai ter que morrer. Não tem jeito. Olha, antes do Pentecoste, o Gólgota. O que é Pentecoste? Pentecoste é poder de Deus, é aquilo acontecendo, tal, e quebra-pau, e integrar. Mas antes do Pentecoste, o que teve? Morte, Gólgota. Antes do Pentecoste tem que ter Gólgota. Olha aqui, olha. Antes, uma coroa de espinho precede a coroa de glória. A gente quer a coroa de glória, a gente quer ser coroado, reconhecido, mas a gente não quer usar a coroa de espinho. Cruz precede trono. O que é trono? Trono não é uma cadeira grande, trono é autoridade. Mas para ter autoridade, você precisa de cruz. A Bíblia diz em Filipenses 2, a partir do versículo 5, que Cristo foi rebaixado, mas assim, ao nada. Agora deixa eu te falar. Satanás vai te oferecer trono sem cruz, poder sem Gólgota, primeiro sem ser o último. Satanás vai te oferecer isso porque ele ofereceu isso aí para Jesus. Ele falou assim, ó, tudo isso aqui é meu, ó. Você não precisa de cruz. Não,
para com isso, Jesus, não precisa de cruz nada. Eu tenho um trono de autoridade aqui, ó. Você manda em tudo. Você manda em tudo, não precisa ir para a cruz, não. Jesus falou para ele: você sabe de nada. Você sabe de nada. Satanás sempre vai oferecer para a gente um trono. O que é um trono? É uma autoridade sem a cruz. Ele vai oferecer para você um status. Mas se você não foi forjado para poder ganhar aqueles status, isso não vai ser bênção para você. Isso vai para você, vai ser maldição. Maldição. Olha, Deus quer nos chocar quando Ele fala em processo de cruz. Deus quer nos chocar. Olha, Deus pega uma mulher chamada Tamar, uma pseudo prostituta, e coloca ela na genealogia de Jesus. Deus pega Betseba, a mulher do escândalo nacional. Toda a nação conhecia a, me perdoa a palavra, vagabunda chamada Betseba. Deus pega ela e coloca ela na genealogia de Jesus. Por quê? Por que Deus faz isso? Porque Deus quer nos chocar. Deus quer mudar o nosso conceito de enxergar as coisas. Deus quer inverter a nossa maneira de ver as coisas. Olha, abra sua Bíblia aí, a gente vai ler em 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7. Diz assim, ó: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha o que diz em Mateus capítulo 10, versículo 26 e versículo 27. Portanto, não temais, pois nada que há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o plena luz, e o que vos digo ao ouvido, proclamai aos erados. Deus vai revelar os seus pontos fracos para trazer a luz. E não adianta querer, não dá para esconder de Deus quais são os seus pontos fracos, porque Deus conhece o ponto fraco. Eu e você temos algo que nos irrita profundamente e Deus conhece. E Deus vai pegar esse algo que te irrita profundamente para poder testar você nos seus limites e saber se você vai para a cruz. Por quê? A ideia de Deus, porque Deus é sádico, Deus é sadomasoquista, Ele gosta de ver gente sofrendo. Não, Ele quer que você encaixe dentro de um molde, dentro de uma forma, e essa forma se chama Jesus Cristo. Se você não encaixar dentro dessa forma, você não consegue expressar o Senhor. Se você não conseguir expressar o Senhor, você não consegue cumprir o propósito profético do Senhor, e você vai ficar anos e anos dentro de uma igreja patinando, andando, sem cumprir nada. A gente vê quantas pessoas dentro da igreja e não entende nada. A pessoa está 10 anos dentro da igreja e ela não consegue entender nada. Pessoas que estão passando por mesma situação há 5, há 10, há 15 anos, a mesma situação, não cresce. A pessoa não cresce na vida profissional, a pessoa não cresce na vida financeira, a pessoa não cresce na vida ministerial, não cresce em família. A família dela está sempre brigando. Já viu aquela pessoa que sai de um serviço, quebra o pau com todo mundo, coloca a firma no pau, vai para outra firma, passa 6 meses, espera dar 6 meses para pegar seguro-desemprego, sair da firma, quebrar o pau com todo mundo e sair, vai para outra, e ela fica assim, fazendo lugar. Por quê? E muitas delas servas de Deus, trabalhando 6 meses para poder ficar 6 meses em casa. 6 meses trabalha, aí pega o seguro-desemprego, 6 meses fica em casa. Agora a Dilma acabou com isso.
A Dilma cortou isso aí, entendeu? Mas assim, por quê? Agora é 1 ano e meio, vai ter que trabalhar um pouco mais. Pega 5 parcelas. Hã? Só pega 5 parcelas agora. Só 5 parcelas? Faz Aí. o cadastro para uma empresa, o cara não pode pagar. Não, mas é 6 porque ele pega, quando é mandado embora, ele já pega tudo, né? Pelo menos pega ali as férias proporcionais e tal. Hã? O fundo de garantia, férias proporcionais, 13º proporcional, 6 dozeavos, né? Você é obrigado a fazer um cadastro, você tem que usar 3 empregos, corta os 2 juntos. Mas você entendeu? Né? Então, a pessoa não cresce e você enxerga, olha, é até triste falar, mas você enxerga dentro da igreja um monte de gente assim. Mas a pessoa não é crente, não tem Cristo, não aceitou. Sim, é crente, tem Cristo e aceitou, mas não cresce. Por quê? Porque não toma a cruz, porque não resolve pegar a cruz e não resolve crescer. E assim, desde do novo convertido até o crente de 20 anos, ele vai ter que entrar dentro desse processo aqui. E ele tem que passar pelos moldes. Se ele passar no molde, ele cresce, o Senhor dá mais. Quanto mais você descer, mais o Senhor vai te dar. Quanto menos você for, mais o Senhor vai colocar. Sabe, Lucas é tão interessante que ele pega e fala assim, ó, quando você chegar num lugar, não senta na frente não, Lucas fala. Não senta na frente não, porque se você sentar na frente, é capaz que a pessoa chegue e fala, esse lugar aí está reservado. Aí você é obrigado. Aí a Bíblia, olha que legal, a Bíblia fala, é muito legal você sentar lá atrás. E aí você chegar lá atrás, a pessoa pega e fala assim, ô Adriano, não, tem lugar reservado para você aqui na frente. Então, a Bíblia ela vai explicando essas coisas para mim, para você. Você só não pega porque você não quer. As coisas estão tudo bem claras para mim e para você. Olha, eu quero falar de 2 árvores que a Bíblia fala muito. Uma chama cedro e a outra chama videira. A Bíblia fala muito sobre essas 2 árvores. Eu quero usar elas para poder ilustrar o que eu quero falar. O cedro é uma árvore muito grande, muito alta, mas o cedro, ele cresce para baixo, ele fica pelo menos em torno de 3 a 5 anos crescendo para baixo. Ele, quando encontra a rocha, ao invés da rocha impedir ele envolve-se na rocha e ele vai crescendo para baixo, para depois ele começar a crescer para cima. Então o cedro primeiro cresce em raiz, para depois começar a crescer para cima. Só que o cedro cresce muito para cima. O cedro é estrondoso, o cedro é maravilhoso, o cedro é uma árvore frondosa. Só que o cedro não tem fruto. A outra planta, outra árvore que a Bíblia fala muito é da videira. A videira, e aí você vê que Jesus não se compara ao cedro, Jesus se compara a uma videira em João 15. Só que a videira é o seguinte, a videira ela é feita como se fosse num quadradinho assim, né? Ela é feita aqui e ela é feita num quadrado assim. E a videira é feita em cima e dos lados. A videira é uma árvore que todos têm acesso a ela, inclusive criança pode pegar do fruto dela. O cedro não. O cedro não dá fruto e ele é muito alto, nem todo mundo tem acesso. A videira é uma árvore aonde as pessoas podem entrar, pode sentar, pode comer. A videira é uma árvore acessível. A videira é uma árvore que tem limitação. A videira tem limitação. É tão legal que Jesus pega e fala assim, olha, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Olha que interessante, o agricultor determina o tamanho, a altura e a largura da videira. Aí Jesus fala, eu sou uma videira, ou seja, eu sou acessível a todo mundo, mas o meu pai é que é o agricultor, ele que vai determinar o tamanho do meu alcance, da onde eu posso ir, do que eu posso fazer. Jesus se compara a uma videira, e não ao cedro. Agora eu pergunto para você, o que você é, um cedro ou uma videira? Porque o cedro você vê de longe, o cedro parece pombo, olha para cima, estrondoso. A videira não. A videira, muitas vezes para ver, você tem que olhar para baixo. Então você tem que descer para poder entrar numa videira. No cedro você tem que levantar para poder olhar.
olha, essa comparação, assim, porque o cedro ele é usado em muitas partes da Bíblia, e em certas partes ele é usado de uma forma muito boa, que é de ser forte em Cristo, de quando o cedro vê as rochas, ao invés da rocha barrar ele usa a rocha para poder se agarrar nela e para poder ser firme. É muita firmeza. Então eu quero que vocês entendam, eu só estou usando esse exemplo do cedro e da videira para mostrar para vocês a diferença do que é uma videira e de que é um cedro, nesse sentido de que Cristo, mesmo sendo tudo o que foi, não se compara a um cedro, e sim a uma videira. Por que Cristo compara a uma videira? Uma vez eu li esse texto muito tempo atrás, e eu fiquei me perguntando por que Cristo vai se comparar a uma videira? Por que ele se comparou a um carvalho, uma oliveira, um cedro, que é muito mais forte? E aí eu extraí uma palavra sobre a videira, falando exatamente disso. Eu liguei para alguns agricultores que faziam coisa de videira, e eles me deram umas explicações, as explicações dele clareou toda a minha mente. Agora, nós que estamos procurando ser moldados como Cristo é, então, nesse contexto, a quem nós vamos se comparar? Um cedro ou uma videira? Então, nesse contexto, nós precisamos ser uma videira. Aí eu te pergunto: quem você é? Um cedro, que todo mundo vê, ou uma videira? Gente, é 10h11 e eu vou terminar. Eu vou terminar falando do vaso. Por quê? Porque nesse processo de cruz, o que Deus precisa é de um vaso. E vaso, quando a gente fala vaso, lá em Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Então, quando a gente fala de vaso, a gente está falando de algo bonito, porque vaso é bonito. Então depois vocês pegam e leem Jeremias capítulo 18, que fala sobre o oleiro e o vaso. E ele explica todo esse processo do vaso, e aí o oleiro vai lá e quebra o vaso, joga ele na forma, derrete ele, e depois de derreter ele faz lá a massa que tem que fazer, coloca ele de novo no torno e começa a construir um novo vaso. E aí a Bíblia diz em Jeremias 18 que depois que o vaso está formado e frondoso e bonito, não está falando que o vaso é feio, o oleiro olha para o vaso e quebra o vaso de novo. Por quê? Fica perguntando, por quê? Fazer um negócio bonito para poder quebrar de novo. Qual a ideia do Senhor? E aí aqui, o Senhor aqui em Coríntios nos compara a um vaso. O que ele está falando? Ele está falando que ele vai quebrar você, ele vai forjar você, e ele vai montar você, e vai colocar dentro de você um tesouro. Mas se você achar que a beleza é sua e não do tesouro que está dentro, ele vai quebrar você de novo, para poder montar você toda vez novamente, para você entender que a beleza não é sua, a beleza é o oleiro que forma o vaso. Ou seja, em momento nenhum você é Cristo, você é simplesmente o burrinho que levou Cristo. Mas a beleza sempre é Cristo. Por quê? A cada paulada que o oleiro dá no vaso, o vaso quebra. Todas as vezes que nós somos quebrados, a gente se levanta diferente. Olha, o que Deus precisa é de pessoas quebrantadas. Davi fala no Salmo 51 que o que Deus procura é um coração quebrantado. Pessoas quebrantadas. A Bíblia diz que pessoas de duras, já viu pessoas de dura cerviz? Ela não morda, ela não desce, não importa o que faz. Deixa eu falar, nem Deus pode humilhar você assim, nesse sentido, se você não quer. Você está lá com o pé na goela, você fala, mas eu não me entrego. Deus fala que esse tipo de pessoas soberba, que não se quebranta, que não chora, que não sabe, que não se entrega, que acha que é o poderoso, o chefão e todas essas coisas, Deus abate essa pessoa, Deus tritura essas pessoas.
Deus dá um exemplo muito claro do que ele faz com Nabucodonosor, que achava que era um negócio. Deus faz Nabucodonosor comer cocô, para entender que ele não é nada. E aí depois Nabucodonosor volta. Mas nesse sentido de vaso, que Deus nos compara ao vaso, por que Deus está nos comparando ao vaso? Olha, viaja comigo, por que Deus vai nos comparar ao vaso? É justamente porque quando o vaso está lindo, ele se acha, e aí Deus está falando, se você se achar, eu quebro você de novo, porque você não é nada. Mas quando o vaso entende que ele não é nada, Deus fala lá em Coríntios, há um tesouro subliminar dentro dele. Ou seja, quando as pessoas olharem para você, que é o vaso, elas vão procurar o que ele está dentro do vaso. Olha, quando a gente olha esse vaso aqui, geralmente o vaso é bonito, mas o que é mais bonito aqui? O vaso ou a planta que está dentro do vaso? As pessoas procuram o que está dentro do vaso, mesmo sendo um vaso igual aquele ali, olha um vaso. É bonito o vaso? É. Mas o que é mais precioso? É a planta que está dentro do vaso. Deus está falando assim, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é excelente? É, mas o que é mais precioso? Como diz o Fernando, é o Espírito Santo que habita dentro de mim. Isso é mais precioso. E se eu não entender essas coisas, o Senhor vai me quebrar para mim poder entender. E assim, é isso que eu quero deixar claro para vocês, que esse processo pode durar quanto tempo você mesmo determinar, que você pode ser uma chapa de aço, ou você pode ser uma argila, você pode entrar mais rápido dentro da forma, ou não, só depende do tempo que você mesmo achar. Não, se quebra logo, se quebranta logo, fala assim, faz o que você quiser, não, eu não tenho razão de nada mesmo, por quê? É isso que Deus está procurando. Deus está procurando homens e mulheres quebrantados diante dele. Homens e mulheres que abriu mão da razão. Se a pessoa se abrir mão da sua razão é Cristo. A minha razão é Cristo. Eu não vivo mais. Quem vive é o Senhor em mim. Eu estou lendo um livro que fala sobre casais. E o escritor pegou e falou que um dia ele estava descendo com a esposa dele na escada, e ele começou a contar um resultado para a esposa dele, um filme que ele tinha assistido, falou, nossa, você precisa assistir, é muito legal o filme e tal, e a esposa dele ouvindo. De repente aconteceu uma coisa com a filha dele, a esposa dele foi lá socorrer a menina, e quando ela voltou, ela não perguntou como terminou o filme dele, e ele falou assim, eu comecei a me sentir triste, deprimido, nossa, ela nem perguntou o que aconteceu comigo, não, o que aconteceu no filme, ela nem estava interessada, nossa, nem estava interessada no que você estava contando, pelo amor de Deus, nem me ama, né? Que coisa, a menina é mais importante. Ele falou que começou todas essas coisas dentro dele, aí ele lembrou, ele falou, peraí, não sou eu mais que vivo, eu morri, morto não tem sentimento, morto não sente nada, morto. Ele fala no livro, ele fala, morto não tem sentimento, morto não fica triste, morto não esbraveja, morto é morto, e eu morri. Ele fala ainda no livro assim, Jesus não ficou nem um pouquinho chateado porque minha esposa não quis ouvir o final da minha história, e eu vou ficar chateado? Segui em frente. Ele estava fazendo uma analogia sobre o casamento. Então, amados, o que o Senhor quer para a gente entrar na forma? O que você precisa para entrar na forma? Morrer. Você precisa morrer para você mesmo. Precisa morrer para as suas vontades. Porque se você não morrer para as suas vontades, o que vai vir à tona é o que você é. Sempre você tem razão. Olha o que diz em Provérbios. Quer ver? Eu peguei um versículo aqui que eu achei tão fantástico. Deixa eu ver se eu acho aqui. Provérbios 21, 2. Olha que interessante. Ele fala assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Todo mundo tem razão quando conta um negócio. Se eu contar para você uma briga minha e da Silêncio, você vai com raiva desse mesmo. É verdade, né, pastor? 21, 2. Se eu contar uma briga minha e da Silêncio, vai falar: puxa, pastor, que mulher ingrata, né? Não dá atenção para ser marido. Agora, se ela contar de mim, vai falar: puxa, e é pastora aqui, né?
Todo mundo tem razão aos seus próprios olhos. Olha que provérbio fala. Ninguém conta uma história falando assim, eu não prestava mesmo, hein? Olha, eu realmente, eu mereço a forca. Ninguém conta história assim. Toda história que você contar, se o Edmu brigar com o Clebão no grupo, e o Edmu vai contar para o restante do grupo, o grupo vai falar, não, vamos matar o Clebão. Como fazer isso com você, Edmu? Aí vem o Clebão e conta. Mas o Edmu é insubordinado mesmo, né? Difícil. Todo mundo conta a sua história trazendo para você. A Bíblia está falando, todo mundo tem razão aos seus próprios olhos. Aí ela termina, olha como é que termina o versículo. Olha que legal o versículo é muito show de bola, né? Cadê onde está ele aqui? Mas o Senhor sonda os corações. Assim, não adianta o que você falar. O Senhor sabe de tudo. Ele sonda os corações. Olha o que diz o Davi no Salmo 139. Ele diz assim, ó: sonda-me o coração, ó Deus, e sonda-me, ó Deus, e conhece o meu. Olha a primeira parte, ele está falando, Senhor me sonda, aí o Senhor sonda ele. Ele fala, assim que o Senhor me sonda, conhece o meu coração. O Senhor conhece, só que quando o Senhor conhece, o Senhor revela para ele mesmo qual que é o coração dele. Aí a segunda parte do versículo, tem uma vírgula, ele pega e fala assim, agora prova-me. Olha que Davi fala, olha que interessante. Davi chega e fala, Senhor, sonda o meu coração. O Senhor pega e fala, vou sondar. Revela o meu coração. Aí ele revela para quem? Para o próprio Davi, porque o Senhor já sabe, concorda comigo? Aí revela para o próprio Davi, ó, seu coração é esse daqui, ó. Você é um safado, adúltero, miserável, que você matou o cara, pegou a mulher, aqui, você quer. Aí o Davi se arrepende, e aí o Davi pega e fala, prova-me, e depois que o Senhor me provar, conhece os meus pensamentos. Olha, Davi vai ao fundo. Davi primeiro quer que ele sonda, revela o coração dele, depois faz uma prova do coração e fala assim, agora revela os meus pensamentos, conhece os meus pensamentos. Você vai lá no que eu estou pensando. Lá no finalzinho do 139, Davi pega e fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu pensamento. Porque ele fala isso aqui tanto no começo quanto no final. Então no começo ele tá falando o que ele quer, e no final ele tem a certeza do que Deus fez. E aí ele vai lá em Salmo 51, versículo 10, se eu não me engano. Quer ver? Vamos abrir lá para a gente ver o que fala? Ó. Salmo 51, versículo 10. Ó que Deus, ele fala assim, ó. Não, Salmo 51, versículo 17. Não, no versículo 10 ele fala assim, a gente começa a unir os textos, você vai ver como é magnífico. Ele fala assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele pediu para que ele sondasse o coração. Aí ele entende que o coração dele não presta. Ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Aí o que ele fala no 17? Que quando ele acaba entendendo todas as coisas, que é o final do 139, ele diz assim, o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, é um coração compungido e contrito, não desprezará a Deus. Ele entende. Gente, é magnífico isso. Isso é segundo o coração de Deus. É magnífico, ele entende as coisas, ele entendeu as coisas, apesar das falhas, da tribulação de duas pernas que ele era, ele entendeu as coisas, e ele submete, gente, fala a verdade, ele se submete ao próprio Deus, conhecer ele. Sabe, nós temos que ter esse espírito de pedir para que Deus revele para nós mesmos a miséria de duas pernas que nós somos. Nós precisamos fazer isso, porque o Senhor vai revelar para você, e você vai ver quão miserável você é e quanto você precisa de Deus. E quando você vê, você vai cair com a sua cara no chão, você vai chorar e vai falar assim, eu preciso mesmo de você. E aí a Bíblia está falando aqui, Davi fala assim, ó, que um sacrifício agradável para Deus não é dinheiro, não é casa, não é carro, não é tudo que você pode dar, é simplesmente um coração quebrantado e contrito. Isso é um sacrifício para Deus. Por quê? Porque ele está falando que eu e você não tem esse coração, você está entendendo? Isso é difícil, isso é um sacrifício.
Senhor, me perdoa, porque na verdade eu não quero fazer isso. Ele está dizendo isso. Então, isso é um sacrifício. É realmente entregar o coração para Deus e falar assim: eu realmente não presto. Eu sou uma tribulação de duas pernas, e se o Senhor não entrar, se o Senhor não me moldar, eu não vou servir para nada. Aí o Senhor fala, o Senhor vem, cria em você um coração puro, renova dentro de você um espírito reto, não tira de você a presença do Espírito Santo. Está aqui, Salmo 51, versículo 10, 51, 10 e 11. E olha o que diz o 12: Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Então, é isso. Nós precisamos entender esse conceito. E por último, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quem experimenta, não experimenta uma colher cheia. Quem experimenta só uma gota. A palavra está falando que se você experimentar, ou seja, um pouquinho do arroz, você nunca mais vai querer. Você vai querer comer o prato inteiro de Deus. Amém? Vamos orar? Baixe suas frontes. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor nos falou. Senhor, obrigado por o Senhor nos ensinar, por o Senhor falar aos nossos corações e moldar as nossas mentes. Senhor, vem trazer luz em todas essas coisas que nós falamos hoje, tudo que nós ouvimos hoje, que possa ser entregue o nosso coração a Ti e nós possamos mudar de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Pedro, vai lá buscar o bolo de novo? Vai buscar queijo. Vai buscar outra mortandela pra dar lá. Vai lá buscar o bolo. Você não pode. Outra mortandela Sim, lá. Desceu, acaba. Sim, exatamente. Você subiu, acaba. Você desceu, acaba. Esse celular para fazer, ó, 4%. Deu certo. A nossa já está um período, que a nossa é de novo. Mas depois... Tem que multiplicar. Tem que deixar alguém. Deram mas saíram rápido, não tinham raiz, bem certo. Primeiro eles crescem mais alto e cria raiz, que é Jesus. Depois ele se mostra, mas é só isso. Na minha casa vai ter você. Ah, entendi. Quer dar o fruto. Não, Não, você ia falando, eu ia viajando. Por que em momento assim? Porque Jesus vai explicar, vai aí deixar uma pessoa e comprar uma casa. Aí Eu vou usar isso aí. também não pode sair, então pensando nisso. Eu vou usar e vou falar. A revelação é da lógica. Vou falar. Não. Mas assim, mesmo se não fosse, Não, mas não é? eu não vou. Amor, André, o que é isso aqui? É parcelado, né? Vai. Eu vou parcelar e pode. Ai, Cunha. Você vai falar? Passava onde? Bota pra mim. Pastor, depois da próxima aula eu te dou. Deus vai te mas passa onde?
Eu falei para o pessoal que estava usando Coisa do Zap? Esse cabra.